Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco a nossa Julinha, a irmã que não nasceu do ventre da minha mamãe, mas que é minha companheira e amiga espiritual de muita longa data, né, Julinha? É. Temos que evoluir. É isso aí. E temos aqui a minha companheira de escolha de muitos anos, não só dessa existência, como também de outras, e que me ensina, acima de tudo, com o seu exemplo, tá? A boa vontade e a luta pelo autoaprimoramento permanente. Guilhermina. Que bom que a gente está aqui novamente. Exato. E hoje nós vamos estudar as perguntas 994 a 996 de O Livro dos Espíritos, na parte 4ª, a parte 2ª, tá? do livro 4º de O Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Moleto Bezerra. Para a Guilhermina, vamos formular a primeira pergunta. 994. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida sempre as reconhece depois da morte? Essa pergunta é bem interessante, responde os espíritos. Sim, sempre as reconhece e então sofre mais, porque sente em si todo o mal que praticou ou de que foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar dos sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão haver tomado o caminho errado, e o arrependimento virá. É para os esclarecer que trabalham os bons espíritos e que vós mesmos podeis trabalhar. É muito frequente isso. É muito frequente que o espírito desencarnado está sofrendo, mas se obstina em cobranças, em situações de sofrimento que quer que o outro, aquele que ele acha, porque ele lembra, aquele que ele acha que foi o causador do mal e volta e tal. Só que eu faria uma observação, vai chegar uma hora em que os espíritos superiores vão conseguir convencê-los e ele então reconhece e recupera e volta e pensa. Agora, seria mais interessante nós fazermos uma reflexão para nós mesmos. Nós encarnados, às vezes a gente tem a possibilidade de reconhecer um erro, ainda encarnado. Só que nem sempre o arrependimento é imediato. Você reconhece que cometeu uma falta, reconhece que feriu alguém, mas o teu orgulho é muito maior para você. Você sempre diz, é o mais... Não, eu fiz isso com fulano, ele sofreu. Mas, para nós, a gente sempre tem um mais.
E aí, nós estamos nos igualando aos nossos companheiros espirituais. A nossa diferença é que nós estamos encarnados agora, e eles não. Então, é interessante a gente refletir em cima disso enquanto a gente está aqui. Porque enquanto a gente está aqui, a gente tem a ferramenta. E aí, é importante que a gente reconheça o erro e que a gente se arrependa do erro. Porque se isso não acontecer, vai ter jeito. A gente vai ter que voltar e vai ter que trabalhar em cima disso e vai sofrer de novo, porque vai ter que acontecer. É o que acontece com os nossos companheiros no mundo espiritual, que eles dizem, para os esclarecer, os bons espíritos trabalham e nós mesmos poderemos trabalhar como exemplo para eles. É mais ou menos por aí. No caso, a nossa responsabilidade é enorme. É interessante que nós chamamos muitas vezes os espíritos que ainda estão em desequilíbrio de obsessores. E aí nós não observamos o que fizemos, nós não tomamos consciência disso. Né? Julinha, que lida com essa questão particularmente, tem noção disso, né? Porque na realidade nós achamos obsessores. Eu prefiro dizer que eles são nossos professores. Porque na realidade, através, vamos dizer assim, da obsessão, da perseguição desses espíritos, que nós aprendemos quando queremos aprender. Porque muitas vezes também nós ficamos com raiva deles, com ódio deles, e aí nós não aprendemos nada. Né? Porque reconhecer o erro nem sempre dá o arrependimento. Sim. Às vezes eu reconheço o erro, mas eu acho que eu tenho razão de ter praticado aquilo. É o mais. É aquela história, eu perdi a paciência. Eu já escutei há muitos anos atrás que ninguém perde a paciência, porque a gente não pode perder algo que não tem. Porque quem tem paciência não perde nunca. Exato. Né? E a gente vai perder a paciência. Então, esse desculpismo é uma desculpa. Eu fiz aquilo, mas o João fez isso, ele provocou. Ele provocou porque eu me deixei provocar. Eu me deixei provocar. É o famoso orgulho. Porque quem é ele, né? Quem é ele para me provocar? Aí ela veio dar bronca em mim, tá vendo? Então, na realidade, é a desculpa que nós arrumamos para o mal que nós fazemos. Né? Eu não sou mau, sou arteiro. Não é, Julinha? Na pergunta 995, então, haverá espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à sua sorte? Há espíritos que não se ocupam de coisa alguma que seja útil. Estão na expectativa, mas nesse caso sofrem proporcionalmente e como em tudo deve haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Ou seja, eu estou querendo levar a vida, como a gente fala, na flauta. Não quero saber de nada. Eu não faço mal a ninguém. Mas também não faço bem, eu fico na minha, vivendo do jeito que é melhor para eu não me incomodar com nada. Né? E nós conhecemos várias pessoas assim, e nós às vezes também agimos assim. Né? Então eu não vou me ocupar. Aí sempre existe uma desculpa, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Não, eu não posso. Porque nós não queremos realmente fazer nada. Aí fica arrumando, né, coisa. E aí fico na expectativa do dia melhorar, de não ter chuva, de não fazer sol. Eu fico sempre na expectativa de algo acontecer que me exima de fazer aquilo. Né? Então, claro, é evidente que como eu não fiz nada de mal, mas de bom coisa nenhuma, eu vou responder por isso. Claro. E ser indiferente à vida não vai me trazer alegria. Né? Não vai, porque quando nós somos indiferentes à vida, nós somos indiferentes a tudo. A família, os amigos, a tudo que nos acontece, nós somos indiferentes. Apenas vemos passar. É o caso de pensar, até que ponto a gente é indiferente? Até que ponto essa indiferença não é expressão do nosso egoísmo? Sempre é. Só é. Eu vou sair do meu canto tranquilo, sem problema nenhum, tudo tranquilo, rolando bem, para ir me tentar. Não, hein? Aí vem, aí sofre. Oh, meu Deus! Que mal eu fiz. Que mal eu fiz. E aí?
vem a pergunta 995A. Eu vou formular, vamos entrar com a nossa vinheta e Guilhermina vai responder. Esses espíritos não desejam abreviar seus sofrimentos? Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. E aí, Guilhermina? Eu acho fantástico a resposta dos espíritos. Realmente eu acho fantástico. Esses espíritos não desejam abreviar seus sofrimentos. Lembra-se quem está falando em sofrimentos provenientes do dotifanente, o cara que não quis sair da zona de conforto. Espíritos respondem: desejam, sem dúvida, abreviar seus sofrimentos, desejam, sem dúvida, mas não têm energia suficiente para quererem o que os pode aliviar. Quantas pessoas entre vós preferem morrer de miséria a trabalhar? Eu, vou trabalhar? Presta atenção. Aí o mundo cai, as coisas acontecem, a família se dissolve, tudo. Quantas coisas? E o cara está inerte lá, o cara não quer sair da zona de conforto, a pessoa continua. E esses espíritos, diz lá em cima, não se ocupam de coisa alguma que seja útil. Logo, a consequência disso é o sofrimento. Aí vem o sofrimento. Aí quer abreviar o sofrimento e continua não querendo trabalhar, continua não querendo fazer nada, amigo. Aí vem aquilo, me ajuda. Aí vem o anjo da guarda, me ajuda a te ajudar, amigo. Faz alguma coisa, sacode aí. Porque até, como dando um exemplo que o João colocou há pouco tempo, agora, existem doenças em que o indivíduo está imóvel, porque não pode se mobilizar, fica imóvel na cama. E aí aparece a ferida. E a ferida dói, a ferida incomoda. Mas essas pessoas, dentro do exemplo físico, da doença, ele é incapaz de se movimentar, ele não tem condição de se movimentar. Aí vem a ferida. O sujeito tem condição de trabalhar, tem condição de levantar, tem condição de fazer alguma coisa e está imóvel. Aí sofre. E quer abreviar o sofrimento. Então levanta e vai à luta, filho. Vai lá. Ou então ele vem numa encarnação. Eu ia chegar lá. Aí, de novo. Aí tá, tudo bem. Tá precisando de ajuda? Então vamos lá, vamos fazer alguma coisa que vai te fazer progredir. Aí vamos nessa. Tchau, 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 tchau. Aí ele vem com uma neuropatia grave. Exatamente. Que vai arrastar durante a existência inteira. E ele vai descobrir que o trabalho vai trazer alegria e um alívio a seu sofrimento. Exatamente. E aí? Aí eu pergunto, Papai do Céu pune alguém? Não. O negócio é esse. Ele educa. E aí, só para terminar meu raciocínio, se a gente sabe disso, e a gente sabe, que tal começar a trabalhar? Que tal sacudir a poeirinha um bocadinho? Vamos nessa? Começa devagar, não precisa salvar o mundo de uma vez só, não. Começa devagarzinho. Olha só o seu entorno. Que aí você se anima, quem sabe? Exatamente. E não nos cabe criticar a quem quer que seja. Não. Porque está no Evangelho. Não julgueis para não serdes julgados. Isso aí é só para cada um. Pra gente, né? Não, exatamente. É reflexão da gente pra gente. Porque com a mesma medida que julgardes o vosso irmão, será julgado. Assim também Deus vos avaliará. Então, não nos cabe julgar ninguém. Nos cabe auxiliar. Porque é fora da caridade que não há salvação, não tem jeito. E é autocrítica. Exato. É autocrítica. Crítica de nós próprios. Não, a partir do momento em que a doutrina espírita nos mostra como é o processo, e aí a gente para e reflete. Epa, eu não tenho o direito de fazer isto. Ponto.
Se não tenho o direito, eu tenho deveres. E o meu dever para com o meu próximo é o de auxiliar sem crítica. E aí a gente compreende por que os espíritos superiores têm tanta boa vontade conosco. Porque, na verdade, eles já caminharam muito através da experiência. Eles não vão querer retrogradar cometendo erros que já cometeram anteriormente. Então, vamos aprender agora a não errar fazendo a coisa certa. A princípio, a gente faz por obrigação. Daqui a pouco, a gente faz por hábito. Daí, mais adiante, a nossa boa vontade para com os outros é um prazer. E do prazer se torna uma verdadeira necessidade, porque nós não vamos conseguir ser felizes enquanto o sofrimento passar à nossa frente e nós não fizermos algo. Essa é a grande verdade. Nós não podemos ficar omissos, essa é a grande verdade. Já então, e fizemos nosso comentário, nossa Julinha vai encerrar com a pergunta 996. Já que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como é possível que alguns agravem suas situações e prolonguem o seu estado de inferioridade, fazendo o mal como espíritos e desviando os homens do bom caminho? Procedem assim aqueles cujo arrependimento é tardio. O espírito que já se arrependeu pode deixar-se arrastar novamente no caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. Remete à pergunta 971. Aí nós ficamos analisando. Bom, procede assim aqueles cujo arrependimento é tardio. Então, eu fiz o mal, me arrependi tardiamente e vou sofrer essas consequências. Mas aí ele continua. O espírito que já se arrependeu pode deixar-se arrastar novamente ao caminho do mal, pelos espíritos mais atrasados. Aí nós pensamos, ora, se eu já me arrependi, vou ser arrastada pelos outros piores do que eu ao mal de novo? Mas, lembrando mais uma vez, não basta eu me arrepender. Eu reconheci que eu agi mal, eu me arrependi, ótimo. Mas o que eu fiz para me redimir daquilo que eu pratiquei mal? Qual foi a minha atitude de mudança? Porque me arrepender é fácil, né? A gente levou muitos anos, a gente se confessava e depois dizia que estava arrependido e tá bom, né? Tá cômodo isso, mas não basta eu dizer que eu estou arrependida. Além de deixar de proceder da mesma forma, eu tenho que começar a agir no bem. Agir tentando reparar os danos que eu causei com meus erros do passado, né? Agir de forma que eu não possa mais magoar. Porque se eu continuo só arrependida, mas não tenho a ação, vai ser fácil eu ser manipulada por aqueles que estão na minha retaguarda e que ainda descobrem em mim tendências àquelas faltas e vão incentivar que eu faça. Tipo aqueles pensamentos que a gente vê muitas vezes no nosso cérebro. Tá vendo? Você está arrependido, mas fulano continua fazendo isso com você. Aí eu disse assim, tá, realmente, aí eu começo a bolar. Porque realmente, porque não adianta nada me arrepender, porque aí os outros parecem que ficam piores comigo. Mas não é assim. É justamente eu me arrepender, mas saber que o meu arrependimento tem que ter uma ação de mudar meu comportamento perante a vida. Né? Mudar meu comportamento. Porque se eu mudar a minha forma de ser, se eu me mudar a mim, meu comportamento, eu não vou me deixar afetar pelos outros. Os outros não vão conseguir me arrastar para o mal. Desde que a minha convicção que eu quero me modificar seja concreta. Se eu pensar realmente, eu tenho que evoluir. Ah, mas o outro não evoluiu, sinto muito. O outro vai ter a oportunidade dele. Eu estou tendo a minha e vou aproveitar. Não deixo para a próxima encarnação.
né? Mas espírita tem uma forma, muitas vezes, de ver. Eu sou assim, eu nasci assim. Na próxima reencarnação eu me corrijo. Não, se eu já vi que eu estou errada, vamos nos corrigir agora. O tempo é agora, não é amanhã. Eu vou dar mais um tempinho para a Julinha, só para a Julinha lembrar daquela história, aquele senhor que esteve no GEAF. Sim, uma história muito brilhante que me ensinou muito. Eu estava passando naquela época uma fase muito difícil, com algumas coisas que as pessoas estavam tomando, até trotes telefônicos, para me tirar realmente do sério. E me tirar do sério não era uma coisa... Hoje em dia já é mais um pouquinho complicado, mas naquela época era muito fácil, que o meu pavio curto, eu explodia. E naquela noite anterior eu já tinha passado isso através dos trotes e tudo, e eu andava realmente, sabe... Aquilo estava me minando. Aí eu fui para a instituição lá, para o GEAF, fazer o estudo do Evangelho. Aí eu fui, na noite do Evangelho, eu estava fazendo, e de repente adentra um casal para fazer... E o tema qual era? Hein? E o tema qual era? Ai, meu Deus, era paciência. Era paciência. E aí entra o senhor... né? E a esposa dele e tudo, aí começamos a conversar sobre o tema da noite. E conversa vai, conversa vem, daqui a pouco a esposa do senhor disse assim: eu gostaria muito de ser igual ao meu marido. Porque ele não perde a paciência. Aí eu já me interessei. Aí ela pegou e disse assim: é mesmo, seu marido não perde a paciência? Eu disse: não. Nós nos conhecemos, ele é uma família numerosa e a minha também. Todas as duas famílias são explosivas. E ele, depois que nós nos conhecemos, ele consegue, com o jeito dele, acalmar a família dele e acalmar a minha também. Aí eu me interessei mais ainda. E eu vim para ele e disse assim: como é que o senhor consegue isso? Ele disse assim: muito simples. A paz que eu tenho é minha. E eu não permito a ninguém, mas ninguém mesmo, nem a minha mãe, acabar com ela. Então, se estão brigando, eu tento acalmar, não quer escutar, eu fico quieta. Quando os ânimos se acalmar, eu vou lá conversar com a pessoa. Mas eu me envolver nas brigas, nas confusões, não, a paz é minha, eu não permito a ninguém, quem quer que seja, de tirar a minha paz. Aí eu peguei e disse assim: tá bom, papai do céu. Eu pensei, não falei, tá bom, eu entendi o recado. E realmente, se nós guardarmos a paz dentro de nós, a paz mesmo, não é uma coisa fingida, eu não vou permitir a ninguém acabar com ela. Porque é a mesma coisa: eu perdi a paciência. Não, eu não perdi a paciência, porque se eu fosse paciente, eu não a perderia. A gente vê em algum momento do Evangelho Jesus perdendo a paciência, né? E na hora que foi crucificado, ele disse: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, é que isso sirva, né, de lição para nós, né? Podermos realmente, se pratiquei o erro, reconhecer é o primeiro passo. O segundo passo é o me arrepender e, a partir daí, procurar agir no bem para desfazer aquele mal que eu fiz. Isso é a nossa meta, né? E é interessante essa experiência. Eu fiz questão que a Julinha contasse, me fez lembrar de uma coisa. A gente pensa tanto que, pelo fato de a gente ser espírita, parece que já chegou assim, a um estágio de perfeição. Estágio. Só que tem um detalhe: nós não somos espíritas porque queremos ou porque merecemos. Nós somos espíritas porque nós precisamos. Nós necessitamos. Já fracassamos demais em outras épocas e agora estamos tendo uma oportunidade ímpar, só que com uma carga de responsabilidade enorme. Nós não somos mestres de ninguém, somos aprendizes. Reflitamos a respeito. Papai do céu nos guarde, nos abençoe.
hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra, programa no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu 28º capítulo, e que é o último, Coletânea de Preces Espíritas. E nesta semana nós pretendemos estudar, dando continuidade ao que já vimos fazendo, as preces que Kardec propõe para quando estamos num perigo, e depois a prece para agradecer ter escapado desse perigo, e depois, talvez no próximo programa, no momento de dormir. Então estamos aqui para essa finalidade, contando com a colaboração inestimável do Pablo ali na técnica, e a presença da Marta Batista, que vai nos brindar aqui com os seus comentários, para quem eu já dou boa noite. Boa noite, Marta. Boa noite, Antônio. Boa noite, Pablo, amigos ouvintes. Vamos, então, tecer algumas reflexões sobre essa proposta de Kardec para orarmos quando estivermos num perigo iminente. Então, é importante, né, que a gente pense em todas essas situações. O Antônio já tinha falado na semana passada sobre isso, né? Por que não pensar em por que Kardec escolheu algumas situações específicas para nós orarmos? Então é lógico que ele escolheu aquelas que são mais importantes, aquelas que realmente nós não podemos deixar de orar nessas circunstâncias. Então, no caso, né, num perigo iminente, quando você se vê numa situação difícil, perigosa, e você, diante de um assalto, diante de um possível acidente, que você então eleve o teu pensamento e ore, pedindo o amparo do alto, porque é fundamental. Ele vai falar aqui as circunstâncias possíveis de um perigo. Então você pode estar, né, numa circunstância de perigo de uma forma espontânea, algo que você não podia imaginar, você não colaborou de forma alguma para que aquilo acontecesse, mas aquilo se estabeleceu diante de você, aquele perigo surgiu para você. Mas a gente vai ver aqui que existem também situações relacionadas com esse possível perigo, né? Esse perigo iminente. Então, vamos ler o que Kardec nos diz e começar a refletir sobre a importância de orarmos quando percebermos que as coisas não estão caminhando bem. Ele nos diz: pelos perigos que passamos, Deus nos lembra a nossa fraqueza e a fragilidade da nossa existência. Olha que frase essa! Ele nos mostra que a nossa vida está em suas mãos e que ela está presa por um fio que se pode romper no momento em que menos esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois tanto o importante quanto o humilde estão submetidos às mesmas alternativas. Então vamos fazer aqui uma pausa e refletir sobre isso.
Então, um perigo iminente, que você possa estar diante dele, ele diz que é sempre Deus nos lembrando a nossa fraqueza e a nossa fragilidade. Quantas vezes nós, pela inteligência ou pelo poder econômico, nos julgamos fortes e acima do bem e do mal? Quantas vezes? Claro que muitas vezes isso nem é em nível consciente, mas está lá no subconsciente esse pensamento de poder, de você estar acima do bem e do mal. Não, eu faço tudo muito elaborado, muito estudado, muito refletido, e essas coisas não chegam até mim. Poderão chegar outros tipos de coisas, de situações complexas, mas esses perigos não vão chegar porque eu estou sempre atento, alerta, mas nenhum de nós está livre de passar por um perigo. E ele diz aqui que nesse quesito não há privilégio para ninguém. Tanto o importante quanto o humilde estão submetidos às mesmas alternativas. Ora, então a gente deduz que se Deus, Kardec nos mostra que Deus muitas vezes permite que esse perigo iminente surja para nós, muitas vezes ele nem vai se concretizar, mas ele surgiu e nos deixou impactado diante daquela situação, objetivando que nós meditemos sobre a nossa condição, a nossa possível fraqueza e a nossa possível fragilidade. Isso é importante, porque quando a gente imagina que somos frágeis, que somos fracos diante de certas forças terríveis, com certeza nós ficamos assim, como se diz no popular, baixamos a bola. Baixamos a bola, puxa, meu Deus, eu não estou assim dominando tanto a situação quanto eu imaginava. Ela não está tanto sob controle como eu pensava que estava. E eu realmente não estou com essa bola toda. Porque olha que situação difícil que está se desenhando diante de mim. E essas situações não são só situações dessas materiais, como a gente pensa, um assalto, um acidente. Muitas vezes outro tipo de situação que surge para nós e que nos deixa perplexos diante dela, porque muitas vezes nós não temos os instrumentos necessários para sair daquela situação. Então, num perigo iminente, seja ele material ou uma questão até mesmo moral, que nós oremos, elevemos o nosso pensamento a Deus, que a gente peça a Deus que Ele nos ampare, que nos livre daquele perigo. Agora, ele diz aqui o seguinte: se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que na maior parte das vezes essas consequências, caso ocorressem, seriam a punição de uma falta cometida ou um dever não cumprido. Olha que coisa interessante. Se for numa circunstância material, a gente pode imaginar aqui, um acidente de carro, um acidente que pode ser gerado, como ele diz aqui, pela nossa imprevidência. Nós corremos demais, imprimimos uma velocidade muito grande, porque temos um carro maravilhoso, e achamos que aquele carro é incrível, nada vai acontecer. Eu dou aquela velocidade, mas o carro é seguro, tem estabilidade, enfim. Mas nós confiamos demais em algo que é material. Apostamos, como se diz na gíria, todas as fichas em algo material. E aí, com certeza, essa imprevidência que pode retirar a nossa vida antes do tempo, porque, claro que nós sabemos que todos vêm aqui com um tempo. Aquele tempo está estabelecido por Deus. Porém, está lá no Livro dos Espíritos. Porém, se nós imprimirmos um excesso de velocidade num carro, nós estamos mudando todas as circunstâncias. E pode advir um acidente, sim. E pode vir uma desencarnação antes do tempo.
Com certeza. Essa é uma circunstância de uma possível desencarnação antes do tempo. Então, vendo que nós temos uma tendência a essa postura, né, aquela postura de velocidade, né, de querer emoções, de querer viver na adrenalina, né, enfim, ou porque somos muito orgulhosos e achamos que temos um poder sobre aquele carro que é um carro maravilhoso, um carro excepcional, e que por isso nada vai acontecer. Deus, vendo a nossa postura, ele pode pensar, ele pode, logicamente, ver a necessidade de nós levarmos aquele susto para que a gente reflita sobre o que estamos fazendo com a nossa vida. E o possível acidente que irá nos retirar antes do tempo dessa existência. Olha que coisa séria. A gente sair antes do tempo de uma existência pode acabar com toda uma estratégia de planejamento, né, reencarnatório, e até mesmo planejamentos de auxílio a terceiro que nós realizávamos com outros grupos, e isso vai desmontar, porque esse grupo dependia daquele trabalho que é feito por várias pessoas, inclusive você. Então, olha só a complexidade. Nós estamos todos entrelaçados e a gente não pode, né, unidos de uma certa forma. Então, não podemos pensar de uma forma tão egoísta, de uma forma tão voltada para nós mesmos, no prazer, porque podemos pensar nisso, mas com vistas a auxílio ao próximo, mas não pensar somente em nós e nos prazeres que têm um cunho totalmente material. Então, é importante, né, que a gente pense nisso. Kardec nos dá. Você vê como os prefácios de Kardec trazem conteúdo que nós não temos muitas vezes na codificação, né, em outras obras da codificação. Até mesmo no bojo, né, que a gente considera esse capítulo das preces um capítulo à parte. E muitas vezes você não vai encontrar isso. E ele nos diz que essas consequências do perigo, né, muitas vezes veremos que elas, se ocorressem, seriam a punição de uma falta cometida ou um dever não cumprido. Então, que a gente medite sobre a importância de estarmos sempre atentos, né, a isso e deixarmos de lado esse nosso orgulho, essa nossa vaidade, né, esse nossa ideia equivocada de um poder que nós não temos, e vamos ver o que ele nos recomenda como prece. É uma prece mínima, que diz assim: Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião. Observem que eu vou fazer um adendo, observem como Kardec coloca sempre, sobretudo nesse quesito das preces, ele sempre coloca o nosso anjo guardião. Daí a gente vê a importância. Ele já nos falou anteriormente que o anjo guardião é sempre um espírito superior. Então, por que, se nós temos um espírito superior cuidando de nós, por que nós não usarmos, né, dessa condição para a nossa proteção? E ele segue: Deus Todo-Poderoso e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se devo sucumbir, que a vontade de Deus seja feita. Se for salvo, que no resto da minha vida eu repare o mal que fiz e do qual me arrependo. Então, que importância, né? Essa pessoa que ora assim, com esta prece, já tem consciência da importância dele estar atento e não se deixar levar pelas questões materiais de orgulho, de vaidade e de pseudo-poder. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, na apresentação de Antônio Barbosa e Marta Batista. Nos itens 36 e 37, nós vamos ter a prece de ação de graças por haver escapado de um perigo. Quer dizer, aqui ele propõe, nós vimos na primeira parte, num perigo iminente. Aqui já é por ter escapado de um perigo. Então ele nos recomenda o seguinte, no prefácio: pelo perigo que passamos, Deus nos mostra que podemos de um momento para outro
ser chamados a prestar contas do emprego que demos à nossa vida. Ele nos aconselha, assim, a refletir sobre as nossas ações e a nos corrigirmos. Olha que interessante, né? Essas preces estão bastante interligadas, né? Primeiro, ele nos oferece uma reflexão quando você está diante de um perigo iminente, nos dizendo que esse perigo iminente é sempre, caso aconteça, esse perigo se concretize, ele será a punição de uma falta cometida ou de um dever não cumprido. E aqui na ação de graças, por haver escapado de um perigo, quer dizer, aqui você já conseguiu escapar, você já orou pedindo amparo para que esse mal não te atingisse, você foi vitorioso e esse mal não te atingiu, você escapou de um perigo. E ele nos diz que, nesse caso, você tem que refletir que por pouco, por um triz, você não teve que estar diante de Deus para prestar contas da vida que Ele te concedeu e das oportunidades que Ele te deu para que você construísse algo melhor. Ora, a gente sabe, né, que tivemos vidas pregressas e que mesmo que não tenhamos feito coisas nas últimas encarnações tão graves e negativas, com certeza nós não conseguimos realizar aquilo de bom que nós pretendíamos. Lógico que eu estou sendo altamente positiva, né? Porque se nós ainda temos tantas dificuldades, né, no temperamento, nas nossas escolhas, nos nossos gostos, ainda muito voltados para aquilo que não é muito saudável para nós, imaginem vidas pregressas. Então, com certeza, se nós não temos que planejar e retificar, porque o planejamento foi na erraticidade, a gente volta para a vida espiritual para justamente replanejar novas encarnações. E se nós não temos um bom planejamento para essa encarnação, temos que retificar algo complexo, né? Aquilo que a gente tem que reparar por conta de um passado irrefletido, de um passado irresponsável. Então ele diz, nós vamos ter que entrar em contato com a nossa consciência, estar diante de Deus é isso, né? É estar diante da nossa consciência e da qual nós não podemos escapar. Porque encarnados ou reencarnados, nós podemos abafar a consciência, mas desencarnados, na erraticidade, nós não temos como abafar a consciência. E aí, justamente, através daquela sensação, se nós não tivemos a certeza, quando estávamos encarnados, que aquilo era um erro, nesse pensamento recorrente que não acaba, né? É como um disco enguiçado que ele vai, circula, vai até aonde aconteceu a situação, o que você fez de errado e tal, as consequências, quem se prejudicou, e aí volta de novo. Então, esse pensamento recorrente, constante, é já para você uma forma de você constatar aquilo que você não constatou na vida encarnada. Você viu agora que aquilo é um erro. Você teve condições de ouvir e sentir e ver as consequências extensas daquele erro. Então, se você não percebeu que era um erro, agora você vai perceber, em contato com a sua consciência, né? E aí, ele nos diz, ele nos aconselha, sim, a refletir sobre as nossas ações e a nos corrigirmos. Então, quando nós escaparmos de um perigo, que nós possamos agradecer a Deus, não só aquele perigo em si que nós escapamos, mas agradecer também justamente a essa possibilidade que Deus está nos oferecendo de repensarmos aquilo que nós não estávamos conseguindo pensar. Que a gente medite sobre os erros graves que aquele perigo que quase aconteceu poderia ter como consequência. E aí a gente, logicamente, a gente sabe que inevitavelmente esses erros vão se refletir em outras pessoas, vão se refletir em terceiros, não tem dúvida. Então a prece nos diz, meu Deus,
E tu, meu anjo guardião, mais uma vez ele avisa, olha, peçam ao anjo guardião, que é um espírito superior que está ali pronto para te ajudar. Eu vos agradeço o socorro que me enviaste num perigo que me ameaçou. Que esse perigo seja um aviso para mim, que ele me esclareça sobre os erros que cometi e que puderam atraí-lo. Eu compreendo, Senhor, que a minha vida está em tuas mãos e que podes retirá-la quando desejares. Pelos bons espíritos que me assistem, inspira-me a ideia de empregar de forma útil o tempo que ainda me concedes aqui na Terra. Então, é interessante que na prece que Kardec oferece, né, é sempre já uma pessoa com uma consciência mais ampla acerca da vida. Então, ele não só agradece, como ele já consegue perceber que se ele tivesse cometido aquele engano, não tendo escapado do perigo, aquilo ia ter consequências terríveis. Então ele já faz uma prece já consciente, com uma visão muito mais ampla de vida, uma visão muito mais espiritualizada da vida e menos materializada. Então, sem mais aquelas ideias de que eu gosto assim, eu acho que isso é bom, isso me deixa confortável, feliz, esquecendo que, na verdade, nós precisamos sempre pensar se aquilo que nos agrada ou que nós achamos que nos faz bem está prejudicando terceiros. Então aqui a visão já é outra. Ele diz, eu compreendo que a minha vida está em tuas mãos. Quer dizer, ele não se acha mais aquela pessoa poderosa. Não, eu controlo. Se eu dirigir em alta velocidade, como eu usei o exemplo na prece anterior, não, eu tenho controle sobre isso, eu dirijo muito bem, o carro é incrível, é um carro muito bom, poderoso, e eu tenho total domínio sobre essa máquina. Será? Aqui a gente está vendo que a pessoa, quando faz a prece, já tem uma consciência diferente. E acha que sim, ele compreende agora que ele não tem esse domínio e que ele poderia ter mergulhado numa dificuldade tão grande a ponto de até ter saído da vida terrena e estar desencarnado fora do tempo. E, lógico, não ter tido as experiências importantes que o fizessem progredir, que o fizessem crescer. Então ele segue dizendo que ele pede a Deus e agradece por ele utilizar, para ele ter sabedoria, para utilizar de forma útil o tempo que ainda resta para ele de vida aqui na Terra. Olha que prece interessante. É de uma pessoa completamente consciente acerca das questões da vida espiritual. E aí, mais uma vez, ele recorre ao anjo guardião falando, meu anjo guardião, sustenta-me na resolução que tomei de reparar meus erros e de fazer todo o bem que estiver ao meu alcance, para que eu possa chegar ao mundo dos espíritos quando Deus decidir me chamar, carregando menos imperfeições. Então aqui ele finaliza a prece pedindo ao anjo guardião que o sustente já naquelas informações que ele está completamente consciente. Ele é cônscio agora de que ele tem uma vida, um planejamento, ele precisava estabelecer novas metas nessa existência e que se ele sair da vida antes do tempo, não por estar fazendo um bem, mas sim por estar usando o seu livre-arbítrio de forma inadequada, sendo vaidoso, orgulhoso, ele com certeza vai deixar de fazer o bem este que o faria melhor. Então, voltando assim, com menos imperfeições. Então, na realidade, a gente pode perceber numa prece, na anterior e nessa, que o espírito já na prece já é consciente de uma nova visão muito mais espiritual. Não é mesmo, Antônio? Sem dúvida, Marta. Kardec nos lembrou muito bem aqui uma prece quando estivemos na iminência de um perigo. Mas eu acho que a gente não deve deixar chegar a este ponto, de ficar nessa situação de tal perigo, porque, como ele falou aqui, geralmente esse perigo é consequência das coisas que a gente andou fazendo e que não deveria fazer. Então eu recomendo que a gente volte um pouco aqui
no texto deste capítulo, para a gente fazer a oração para a hora que nós precisamos corrigir um defeito, como ele diz aqui. A hora que a gente precisa corrigir um defeito e para resistir à tentação. Porque se nós conseguirmos orar para corrigir o defeito e orar para resistir às tentações, nós fatalmente vamos diminuir muito o número de perigos pelos quais nós vamos passar. Porque os perigos geralmente são consequência dos nossos defeitos e daquela frouxidão que nós temos quanto às tentações. As tentações nos desequilibram. E aí nós pomos sempre em risco não só a nossa vida física, mas a nossa vida moral, principalmente. Então, eu só queria, não querendo assim, modificar a ideia original do Kardec, mas eu acredito que se a gente observar melhor aquele começo aqui das orações para si mesmos, nós vamos evitar chegar neste ponto de ter que fazer uma prece quando estiver no perigo e ter que fazer uma prece para agradecer que tenha escapado do perigo. É uma questão de profilaxia, é uma questão de prevenção. Mas tudo bem, nós estamos ainda na luta e com certeza ainda vamos tropeçar muitas vezes, infelizmente. Mas por hora, Marta, nós vamos ficar por aqui, desejando a todos muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.